Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do programa Pergunta pro Dentista, um programa realizado em parceria com a Spásio Rocha Odontologia e o Instituto InScience, que é um instituto uma escola de pós-graduação de ensino e pesquisa em saúde. E hoje, nesse primeiro episódio, nós vamos entrevistar aqui o Dr. Paulo Ricardo Gomes, né? Ele que é formado como cirurgião dentista pela Universidade Federal do Paraná e também tem especialidade na odontopediatria na mesma universidade, a federal aqui do estado do Paraná. Dr. Paulo trabalha hoje com um público infantil, de aproximadamente 0 a 12 anos, né, Dr. Paulo? E, e ele atende Exatamente. essa especialidade, onde, no meu ponto de vista, aí o período mais importante para que a gente consiga ter uma base, né, construir uma saúde bucal e, consequentemente, né, uma saúde integral. E é muito disso que a gente vai falar hoje, né? Esse programa ele é feito aqui dentro do espaço da clínica Spásio Rocha Odontologia, e ele é feito porque a clínica ela tem como missão, né? A clínica em parceria do Instituto tem como missão levar o conhecimento para as pessoas sobre a importância da saúde bucal para a vida das pessoas, uma vez que a saúde bucal é fundamental e requisito primário para a saúde geral e qualidade de vida das pessoas, né? Então, nós vamos apresentar aqui, nós vamos fazer algumas perguntas para o Dr. Paulo, perguntas relevantes, né? Perguntas que são as mais feitas aqui dentro do ambiente da clínica, né? Nas nossas redes sociais. E aí eu vou pedir para a audiência, quem estiver assistindo, seja ao vivo ou seja gravado, para que enviem as perguntas para a nossa rede social do Instagram, que é @Spásio Rocha Odontologia. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês. E todas as perguntas que forem pertinentes, todas as dúvidas que vocês tiverem, podem enviar para a nossa rede social do Instagram, que vocês vão ter as respostas, com certeza. Bom, hoje nós vamos perguntar para o Dr. Paulo, nós temos uma sequência de perguntas aqui, já vou colocar essa pauta, né, que seria sobre a importância do dente de leite nessa fase, né, sendo ela importante porque quais são, o que que a gente precisa para fazer para manter a saúde dos dentes descidos, dos dentes de leite, né? Quais são as características desse dente, né? Como a criança ou a família devem se organizar e como deve ser feita a higiene desses dentes, a higiene da boca, né, para que seja preservado essa saúde e quando existe uma resistência também dessas crianças aos tratamentos odontológicos, como a gente pode ter uma abordagem diferente para que essas crianças não sejam aí não sejam privadas, né, de um tratamento e de um acompanhamento odontológico. Bom, então eu vou começar com a primeira pergunta aqui para o Dr. Paulo. Primeiramente, eu vou deixar ele se apresentar. E a primeira pergunta é, Dr. Paulo, o que fazer, né, para o meu filho não ter. Desculpa. A primeira pergunta é: qual é a importância do dente de leite, dos dentes de leite, né? E gostaria que você explicasse após a sua apresentação. Seja muito bem-vindo e muito obrigado aí por compartilhar teu tempo aí com a gente e entregar para as pessoas aí esse conhecimento, né? Ter isso como missão também. Obrigado, Diego. Boa tarde a todos. É, eu acho que é super importante a gente participar de momentos como esse, porque as pessoas têm acesso ao conhecimento e a gente precisa passar esse conhecimento para as pessoas de forma bem clara e objetiva, né? Então, a primeira pergunta é uma pergunta bastante comum, assim, né? No sentido de que muitas vezes a gente acaba até desconhecendo qual que é o, a principal função dos dentes, né? E por que que eles são importantes no nosso desenvolvimento? E como o doutor disse, a importância ela vai muito além da boca, né? E muitas vezes os pais até se perguntam, falam, ah, mas esse é um dente de leite, não vai ter tanta importância, é dente de leite mesmo, vai trocar o dente de leite. Os dentes, eles têm como funções
de mastigação, eles têm como funções estéticas, eles são muito funcionais para alimentação. Sem eles, a gente não vai conseguir se alimentar direito. E uma boa alimentação é a base de todo um desenvolvimento, não só das características bucais, mas de todo o sistema do corpo humano, né? Então, a função deles é super importante nesse sentido. E o dente de leite, ele não é só um dente passageiro que passa ali. Se a gente for parar para pensar, o desenvolvimento que acontece na infância, ele é substancial e ele é importante para a vida toda e para o corpo como um todo do indivíduo. Então, no momento em que a gente coloca esses dentes de leite como algo em segundo plano, a gente perde grande parte do desenvolvimento. É importante que a criança consiga se alimentar bem, é importante que a criança consiga respirar bem, é importante que a criança consiga, ao longo dessa infância, ter uma saúde, tanto do ponto de vista é, odontológico, do ponto de vista bucal, mas do ponto de vista geral também. E os dentes de leite são parte fundamentais nisso. Tanto, e também, quando a gente vê uma criança que tem problemas de cáries, que tem problemas estéticos nesses dentes, a própria socialização dessa criança ela fica prejudicada. Então é muito comum falar, aquele menininho ali ou aquela menininha tem o dentinho, tá quebrado, é um dentinho que tá com cárie, fica visível isso, e a socialização da criança nessa idade é super importante tanto para o crescimento dela, cognitivo, motor e principalmente para como ela vai se inserir dentro do mundo e como ela vai se reconhecer nesse mundo em que ela está inserida. Então, por isso é super importante que a gente mantenha esses dentes, tanto do ponto de vista funcional, para que a criança consiga se alimentar, tanto do ponto de vista estético, tanto do ponto de vista fonético e de todos os outros pontos de vista que a gente consegue identificar para que a criança consiga ter um desenvolvimento satisfatório. E não é só do, nos dentes que a gente vê isso, né? É o desenvolvimento para a gente conseguir, e é muito comum a gente precisar fazer algumas cirurgias de freio, e isso também impacta no desenvolvimento. Crianças que respiram pela boca, que não conseguem respirar pelo nariz, vão ter mais dificuldade também, e isso a gente vai precisar ter um acompanhamento nesse desenvolvimento dessa criança para poder, ao longo desse desenvolvimento, ir corrigindo algumas rotas que acabam indo para caminhos que não são saudáveis, né? Sem dúvida, acho que na tua resposta que você contemplou quase tudo aqui, né? E eu queria só, então, deixar em negrito que, pelo que você falou, dá para a gente entender que a falta, né, o não cuidar dos dentes de leite ou a falta desses dentes gera uma consequência física, né, comportamental, emocional obviamente, que de toda uma desorganização do crescimento e desenvolvimento da boca, consequentemente da face, consequentemente do corpo, né? Acho que foi isso que você tentando resumir tudo que você falou. E aí, a gente Exatamente. tendo patologias decorrentes disso, né? Dessa falta dessa saúde bucal na infância, que é uma patologia que é super grave, que é a respiração bucal, que era totalmente danosa para o corpo. Né? Pra você ter uma ideia, saiu um artigo, um trabalho escrito, uma pesquisa de 2017 falando que 90% dos pacientes que têm câncer, eles têm respiração, no mínimo, parcialmente pela boca. Né? Então, para a gente ver a importância, né, dessa fase de crescimento e desenvolvimento, que ela só acontece com a saúde dos dentes de leite, né, Dr. Paulo? Exatamente. E essa saúde dos dentes de leite, ela é um processo que a gente vai conquistando aos poucos, porque a gente precisa que o paciente ele esteja integrado nessa responsabilidade, tanto, principalmente nas crianças, os pais também, né, para que em casa consiga fazer uma higienização satisfatória e que aqui no consultório a gente consiga mostrar os caminhos e direcionar essa criança para que ela não venha a ter problemas, por exemplo, de perda precoce dos dentes de leite, problemas de cáries, que são os grandes vilões Sim.
desse Então, eu vou processo, aproveitar né? o gancho para eu fazer a segunda pergunta. Agora sim, o que fazer para o meu filho, foi uma pergunta que chegou aqui, o que fazer para meu filho não ter cárie e não ter perda precoce desses dentes, já que a gente já entendeu que é tão importante para o crescimento, para o desenvolvimento da criança e, consequentemente, do adulto. Uhum. É Quais super são as dicas? importante que a gente entenda assim que assim como a saúde bucal ela vai interferir no corpo, outros aspectos eles também vão interferir na saúde bucal. Então a cárie ela tem diversos fatores nos quais a gente consegue trabalhar e consegue deixar um ambiente saudável olhando particularmente dois fatores, que é a higienização e que é a alimentação. Então, por exemplo, uma criança que se alimenta com muitos doces, ela vai ter mais risco à cárie. Uma criança que come muito carboidrato, ela vai ter mais risco à cárie do que uma outra criança que não tem esse tipo de alimentação. E uma criança que não escova o dente, ela vai ter muito mais chance de ter cárie do que uma criança que escova o dente. Tá? As crianças, elas não vão ter uma coordenação motora para escovar o dente a partir do nascimento. É um aprendizado que a gente tem. A gente não nasce sabendo fazer muitas coisas. Então a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E essa coordenação motora a gente adquire exatamente com esse aprendizado. E a partir daí que a gente precisa ter bastante atenção. Nessa infância, os pais precisam estar ali junto, precisam, no primeiro momento, escovar os dentes da criança, porque ela não vai conseguir escovar, sempre incentivando, dar uma escova para a criança, para que ela consiga fazer essa escovação, ou pelo menos tente fazer essa escovação, mesmo que ainda não seja uma escovação que seja satisfatória. E a partir disso, a gente conseguir manter esse ambiente saudável e a boca como um todo bem higienizada, tanto na escovação quanto com fio dental, que são os principais aliados, esses são fundamentais. Em alguns momentos, são mais propensos a ter cárie. A gente, quando fala em uma cárie de mamadeira, por exemplo, quando é numa primeira infância que isso acontece, é porque a criança está suscetível a alimentos mais líquidos, mais pastosos. Então, é mamadeira, o peito ele tem potencial de ter uma cárie nas crianças e outros alimentos que vão ali dentro dessa mamadeira. Então, se a gente coloca uma substância que seja uma fórmula, que seja o leite do peito, que seja um leite de vaca, que tenham mais açúcar ou um achocolatado, a gente vai estar colocando esse açúcar dentro da cavidade bucal e a gente precisa ter a consciência de que esse açúcar e o açúcar nessas fórmulas e nessas substâncias, eles são prejudiciais aos dentes e podem gerar cárie. Tá? Então, uma criança que tem uma alimentação dessa natureza, e pela idade que isso acontece, quando começam a nascer os primeiros dentinhos, a gente tem um risco muito grande de ter essas cáries, principalmente nos dentes anteriores superiores, né? Dentes da frente que ficam na parte de cima. E isso vai fazer com que todo o processo de nascimento dos outros dentes sejam prejudicados. Então, a gente precisa ter bastante atenção no consultório, a gente precisa cuidar com essa alimentação, cuidar com a higienização, cuidar com a escovação, cuidar com o fio dental e também cuidar com os horários da escovação. Esses horários dessa escovação, eles são muito importantes, porque quando a gente dorme, o fluxo de saliva ele diminui. E sem o fluxo de saliva, a gente não consegue uma boa limpeza ali, uma boa lisura dessas superfícies e as bactérias conseguem se fixar. Elas se fixando, a gente vai ter mais problemas de cáries. Certo. Posso fazer um pinga-fogo rápido aqui que não estava no script? Aham, Fazer uma claro. perguntinha. Eu pergunto, você já responde. É, Tá. quando o pai deve começar a escovação? A escovação com uma escova e pasta, ela deve ser feita com o nascimento do primeiro dentinho. A gente tem algumas etapas que precisam ser feitas antes para acostumar mais essa criança. Então, por exemplo, quando a criança nasce, mesmo que ela ainda não tenha dentes e mesmo que ela ainda seja só alimentada pelo leite materno, ela vai formar na cavidade bucal um, um
uma substância espessa branca, que é característica do leite. Essa substância pode gerar um vômito na criança com alguma frequência, então é interessante que se faça essa limpeza da cavidade bucal com uma gaze ou com uma fraldinha que seja só para isso, umedecida, e aí desde o nascimento da criança, para fazer essa limpeza. A criança, ela se acostuma, assim como nós adultos também nos acostumamos, um pouco mais difícil, mas a criança, ela tem esse poder de se acostumar mais rápido com as coisas, porque todas as coisas são novidades, né? Então elas se acostumam Sim. muito rápido. Então é interessante que a gente acostume essa criança a mexer na boquinha, a fazer essa limpeza. Depois a gente tem também uma dedeira que a gente pode usar, porque a criança tende, com o nascimento dos primeiros dentinhos, querer morder. É interessante essa dedeira para já deixar a criança mais suscetível a uma escova depois. E aí, com o nascimento do primeiro dentinho, escova, pasta, é o que a gente já precisa inserir na rotina dessa criança. Então, quando a gente começa com a escova ali, com o nascimento dos primeiros dentes, essa escovação já tem que ser com uma pasta. Precisa ser com a pasta. A Uhum, pasta, ela é super importante na escovação e o uhum, flúor também é super importante, uhum. né? Então, pode ser A uma gente pasta de tem adulto? Ainda não. A Uhum, pasta precisa ser uma pasta infantil, porque é joia. muito comum também que as que tenham essas dúvidas, assim, quando que eu uso a pasta de criança, quando que eu uso a pasta de adulto? Essa pasta ela é feita para cavidade bucal. Então tem algumas crianças que vão achar essa pasta muito ardida, que vão Uhum, achar essa pasta muito azeda, que não vão gostar do gosto. sim. Então essa pasta infantil, ela é importante por causa disso. É importante que a criança goste da pasta, que a criança consiga ter esse momento interessante, e à medida que a criança já quiser passar para a pasta de adulto, ela já pode passar, tá? Muito bom. E isso mais para frente. Bom, uma questão importante também, até que idade, doutor Paulo, só o pai deve controlar a escovação, já que você falou que a criança ainda não tem a capacidade motora ali. Uhum. Essa capacidade motora, essa coordenação motora fina que a gente precisa para fazer a escovação, ela vai depender de alguns aspectos, né? Principalmente da capacidade individual da criança. Tem algumas crianças que vão adquirir essa Uhum, capacidade individual antes, mas e isso a gente vai avaliando junto com os pais nas consultas. Então eu uhum, preciso que essa escovação esteja boa e eu preciso que os pais entendam aonde que essa escovação fica um pouco mais difícil ao longo do uhum, processo. Então é natural, por exemplo, que quando a criança começa a escovar o dente, ela vai querer escovar os dentes da frente. Os dentes de uhum, trás, ela já vai ter uma dificuldade, pela uhum, coordenação motora mesmo. uhum, Então, nesse momento, é importante que os pais deem bastante atenção para esses dentes do fundo. uhum, Então, ali junto com os pais, a gente vai identificando, ó, aqui retém mais placa, também tem uhum, características anatômicas que vão fazer com que essa retenção de placa aconteça de maneira diferente dentro da cavidade bucal, e os pais precisam saber ver isso e saber orientar a criança. Também para os movimentos que ela precisa fazer. Pegar na mãozinha, colocar junto ali, e tudo isso é um processo. Então, no uhum, primeiro momento, os pais precisam escovar, mais para frente, os pais vão precisar fazer essa avaliação e ajudar a criança a escovar nesses lugares onde retém mais placa. uhum, Eles vão precisar fazer essa escovação muitas vezes, porque elas não vão conseguir, até chegar uhum, um momento em que a criança vai estar conseguindo fazer essa higienização de maneira satisfatória. E uhum, aí os pais precisam avaliar. Ó, tá aqui, precisa escovar melhor, volta lá, escova. Escova mais um uhum, pouco. Escova lá, vê se está tudo bem. O fio dental é um pouquinho mais complicado porque exige mais da coordenação motora. E nos uhum, dentes de leite, é natural que a gente tenha espaços entre os uhum, dentes que a natureza nos ajuda, né? Que acumule uhum, menos resíduo e que nesses espaços um pouco maiores as escovas conseguem entrar e conseguem uhum, fazer uma boa higienização. Mas, por outro lado, tem algumas crianças que têm os dentes bem juntos, e uhum, isso, mais para frente, a gente vai uhum, entender que
pode gerar uma falta de espaço lá na frente, e Uhum. também que nesse momento a gente vai precisar usar o fio dental, porque são focos onde vai acumular resíduo, a gente vai precisar cuidar com esse fio dental. E aí a coordenação da criança vai demorar um pouquinho mais para ela conseguir fazer isso sozinha, e aí os pais vão precisar fazer. A gente tem também alguns elementos que ajudam. Tem uns passa-fios que a gente chama, umas hastezinhas que tem o fio dental que ajudam, mas a criança precisa ser supervisionada porque ela precisa passar, e cada espacinho ali entre os dentes, a gente precisa limpar dois dentes, vamos dizer assim, né? Ela entra no espaço Sim, entre os dois dentes e precisa limpar um dente da frente sim. e o dente de trás, um dente de um lado e um dente do outro. E não é só passar por ali que está feita essa higienização. Então, tudo isso a gente vai acompanhando junto em cada consulta de acompanhamento, para a Uhum. gente ir ajustando isso em casa também. Pelo que eu entendi, então, é importante, isso é um processo individual, né? De acordo com o desenvolvimento da criança, desenvolvimento cognitivo e coordenação motora. Pelo que eu entendi, o pai, ele deve acompanhar isso e deve entender o momento da criança. E a consulta Exatamente. com o odontopediatra é fundamental para que seja dado esse suporte, né, essa consultoria para o próprio pai, como que ele deve, para onde que ele deve olhar, né, de uma maneira mais atenta, e como que ele deve, inclusive, ir orientando o filho, né, a que ele consiga ficar de uma maneira de uma maneira automática e autônoma, né, sobre a sua própria saúde bucal. Então, acho que ele entender que ele é importante nesse processo, que não é uma regra, que cada criança tem o seu tempo, e a consultoria, né, a consulta com o odontopediatra, né, obviamente para manter todo aquele meio saudável, mas também para orientar como que os pais devem proceder para o seu filho nesse período que nesse período entre as consultas, né? Isso mesmo. As consultas elas são importantes porque a gente fala aqui de questões que são genéricas, né? Que são Uhum. generalistas em vários aspectos. Mas existem questões anatômicas que são diferentes de cada paciente. Existem Sim, questões de característica de coordenação motora que vão facilitar ou dificultar a escovação em alguns lugares. Né? Então, e isso tudo a gente orienta e a gente consegue examinar e consegue diagnosticar nessas consultas. Então, por isso que é super importante a gente fazer esse acompanhamento. E se eu observo que está acumulando mais resíduo em algum lugar, a gente pega ali mais firme para dizer, uhum, ó, precisa fazer dessa forma, tem que ser assim, tem que deixar dessa forma os dentes para que a gente consiga manter isso higienizado, saudável e que a gente não tenha nenhum tipo de problema para essa criança, né? sim, E essa autonomia que é importante da criança. A criança ela vai adquirir essa autonomia, mas essa autonomia ela depende do incentivo, ela depende do aprendizado sim, e ela vai conquistar isso quando ela estiver um pouco maior. E aí, depois de conquistar essa autonomia, a gente vai ter momentos em que a criança simplesmente, né, mesmo que a criança já tenha essa autonomia de conseguir fazer tudo isso sozinha por ela mesma, tem momentos em que ela vai ter algum desleixo ali, colocar uhum, outra coisa como prioridade naquele momento uhum. e vai deixar a desejar. Então, nesse momento que a gente precisa orientar, precisa estar junto para para que isso não aconteça. Sim. Lembrando que lembrando que o grande objetivo é manter esses dentes de leite saudáveis, lembrando que a manutenção dos dentes saudáveis é fundamental para o desenvolvimento para o desenvolvimento e crescimento da criança. Bom, Exatamente. outra pergunta que chega aqui para a gente, doutor Paulo, é se o dente de leite dói. Porque alguns pais acham que o dente de leite não dói, né? Me conte um pouco sobre isso. A gente tem uma ideia muitas vezes, e até é uma outra pergunta também, né? Ah, os dentes de leite têm uma raiz? Porque quando a gente troca esses dentes, quando a gente perde esses dentes de leite, a gente tem aquela ideia de quando a gente tirou os dentinhos e eram aqueles dentinhos pequenininhos que não tinham praticamente raiz ou que não tinham nada de raiz e só tinha a parte da coroa desses dentes, né? Então, a gente tem isso na cabeça, aqueles dentinhos que a nossa mãe guarda, que coloca embaixo do travesseiro para a fada do dente, e isso a gente tem uma ideia de como são os dentes a partir dali.
E essa é uma ideia equivocada, porque os dentes eles possuem a raiz, né? Todo o desenvolvimento ela acontece. E ele só vai cair daquela forma, a gente só vai conseguir tirar ele em casa daquela forma, porque ao longo do tempo ele vai perdendo essa raiz no processo de risólise. E isso vai acontecendo para quê? Para que o dente permanente que está lá embaixo, está lá dentro do osso, ele consiga se desenvolver nesse espaço, servindo o dente de leite como um guia para o dente permanente e o dente permanente se desenvolvendo nessa região. Então, o dente de leite ele vai ter a raiz e ele vai doer, assim como qualquer outro tipo de dente. Ele vai doer, ele pode causar uma pulpite, que é uma inflamação na polpa do dente, originária de cárie, originária de trauma. É muito comum também que a gente tenha traumas e que isso Uhum. possa gerar uma pulpite, ou também, né, que é uma inflamação na polpa, ou também algum tipo de necrose nesses dentes. E aí, quando acontece uma necrose, que o dente por conta de cárie ou por conta do trauma, ele perde aquela vitalidade que ele tem da polpa, ele pode gerar uma infecção e essa infecção ocasionar um inchaço no rosto. É, é corriqueiro, assim, que existam crianças com dentes de leite que tenham inchaços devido a infecções dentárias que elas evoluem para um processo que passa dos dentes, vai na região óssea ali, passa por todos os tecidos moles, e aí a gente vê algumas criancinhas que têm esses problemas por causa dessa necrose dos dentes. Certo. Então, resumindo, tudo que acontece tudo que qualquer tipo de problema que pode acontecer num dente de adulto também pode acontecer num dente de leite, no dente da criança. Seja dor, seja infecção, seja a morte do nervo, né? Seja o trauma, enfim. Exatamente. Isso tudo pode Perfeito. acontecer porque o dente de leite, assim como o dente permanente, eles têm uma estrutura, não são idênticas, mas são muito Uhum, parecidas uhum. e eles são acometidos dos mesmos problemas, né? Então, eu vou pegar o gancho e vou fazer a próxima pergunta. Então, que também os pais às vezes têm dúvidas. O dente de leite, então, também pode precisar de um tratamento de canal? Exatamente. Quando a gente tem uma cárie no dente, em muitos dos casos, a gente remove essa cárie e faz uma restauração ali. Mas à medida que a gente tem uma cárie que evolua no sentido da polpa do dente, ou algum trauma ali no dente que faça com que essa polpa do dente, que é um tecido vivo, ele ele possa ter algum problema, ou relacionado a alguma inflamação, ou relacionado a algum processo de necrose, e isso faz com que o dente de leite venha a precisar de um tratamento de canal. O tratamento de canal do dente de leite, assim como o tratamento de canal do dente permanente, é para ele a gente faz para que o dente tenha um processo mais natural possível dentro das circunstâncias, né, que foram acometidos, e para que ele consiga permanecer na cavidade bucal sem ter nenhum tipo de dor ou algum tipo de infecção. Uhum, Esses são perfeito. os pontos principais, assim. Ficou claro. Que é o que vai prevenir a perda precoce desse dente de leite, né? E, consequentemente, tudo que isso vai causar de dano para a estrutura da boca, e do corpo, como a gente falou no começo. Exatamente. Ok. Bom, então, para evitar tudo isso, né, é fundamental a gente ter uma higiene correta e uma dieta adequada, né? Sobre a higiene, o doutor já falou quando começa, que começa ali já no primeiro momento da vida, né, com uma gaze, né, uma gaze úmida, uma gaze Uhum. molhada, às vezes uma gaze com soro, por exemplo, e Exatamente. aí, a partir do momento do nascimento dos dentes, seja com 6, 7, 8, 9 meses, aí a gente já começa a colocar a escova a primeira escova, né? E aí a gente vai fazendo essa escovação e vai percebendo o desenvolvimento da criança para que ela tenha capacidade de auxiliar os pais nessa escovação, né, e começar a ter essa autonomia dela. Sobre o tipo de pasta, né? Se usa pasta? Sim, usa. Já na primeira escovação com a escova já se usa pasta.
O tipo de pasta, o doutor já falou, né, que é uma pasta com flúor, e basicamente a pasta infantil mais por uma questão lúdica para a criança gostar da pasta e ter uma experiência divertida, né, com a escovação. Então, para mim, aqui faltou duas questões que agora eu vou pedir para você responder. O tipo de escova, que a gente não comentou, e sobre os enxaguatórios que os adultos usam. Se na criança a gente usa, se a gente pode, se nas crianças podem ser usados esses enxaguatórios ou não. A questão dos enxaguatórios é bastante comum que as pessoas tenham um pouco de dúvida, sim. Inclusive até os adultos têm bastante dúvida com relação aos enxaguatórios. Os enxaguatórios, eles são muito interessantes por diversos aspectos. É, o aspecto da composição dele, para que ele tenha uma capacidade antibacteriana, para diminuir a quantidade de bactérias que ficam na cavidade bucal, para promover de fato um enxágue dessa cavidade bucal, promovendo assim, com esse enxágue, uma melhora dessa limpeza da cavidade bucal também. E o importante desses enxaguatórios bucais, principalmente para as crianças, é esse incentivo. Então, é uma coisa diferente, é uma coisa legal. Quanto mais lúdico a gente conseguir deixar para as crianças, tanto em casa quanto nas consultas, as crianças elas vão ter interesse. E é a partir desse interesse que a gente usa esses enxaguatórios bucais. A criança ela vai querer usar o enxaguatório bucal. A partir do momento que a criança consegue cuspir sozinha, ela já pode fazer uso. Quando a criança ainda não consegue cuspir sozinha, aí a gente não indica. Por quê? Porque a Uhum, criança vai engolir. E engolir essas substâncias não é interessante. São exatamente uhum, para enxaguar a boca e para a gente dispensar elas na pia, né? Então, é interessante que use esses enxaguatórios bucais, tanto para incentivo, mas principalmente porque a gente fala assim, muitas vezes os adultos têm uma ideia, e as crianças também, equivocada de que usando o enxaguatório bucal a gente não vai precisar escovar o dente. E é exatamente o uhum, contrário. A gente precisa escovar o dente para usar o enxaguatório bucal e aí ter uma efetiva limpeza dessa cavidade bucal. Porque o enxaguatório, ele é um coadjuvante, ele é um adjuvante nessa limpeza da cavidade bucal. Se a uhum, gente não fizer uma boa escovação, se a gente não passar o fio dental, o enxaguatório bucal ele não vai ter um efeito satisfatório. Então é importante que a gente faça a escovação dos dentes, que a gente use esse fio dental com uma correta higienização e aí usando o enxaguatório bucal para a gente finalizar todo esse processo. Então, quando uhum, eu digo que é interessante que a criança use esse enxaguatório bucal para um incentivo, é porque ela para usar enxaguatório bucal, tem que fazer uma boa escovação, tem que usar o fio dental e aí para poder usar esse enxaguatório bucal. A pasta com flúor a gente indica desde o do começo dos primeiros dentinhos, mas a quantidade é super importante, porque o flúor, ele é uma substância que, se ingerida em grande quantidade, ela pode gerar uma fluorose nos dentes. E até por isso, por algum tempo, foi pedido que não usasse a pasta com flúor. Mas a gente sabe que a gente não usando a pasta com flúor, a gente perde um auxiliar muito importante na construção de uma saúde bucal, que é o flúor. Ele tem um papel super importante que nenhuma outra substância tem, né? Então, por isso é importante o uso do flúor e a quantidade de pasta que precisa ser pouquinho. Nas propagandas de pasta, a gente vê que colocando aquele monte de pasta, não tem essa necessidade. E principalmente uhum, nessa etapa, a gente precisa que use pouca pasta. Precisa que uhum, seja um grão de arroz cru, metade, às vezes um terço de um grão de arroz cru, uhum. Ok. E sobre o tá? tipo de escova? Ah, desculpe. Exatamente. A escova, ela precisa ser uma escova bem macia, porque a gente precisa, a estrutura dos dentes, ela, se a gente escovar muito forte, com uma cerda muito muito dura, a gente vai causar nessa estrutura dental um desgaste excessivo. Então a gente precisa fazer essa higienização que seja sem muita força e com a escova bem macia. Para as Uhum, crianças ainda a gente tem uma especificidade, que é quanto menor a cabeça da escova, uhum, melhor.
Por quê? Porque quanto menor essa cabeça da escova, pensando que a gente tem uma cavidade bucal menor nas crianças, pequena, e isso também para adulto, a gente consegue direcionar melhor essa escova. E aí, direcionando melhor essa escova, a gente consegue fazer uma escovação nos dentes melhor, e também a gente faz com que as outras estruturas adjacentes, lábio, língua e a gengiva não fiquem machucadas com o ato de escovar os dentes. Então, quando a Uhum. gente tem uma escova com a cabeça grande, a gente escova os dentes, mas a gente pega um pouco do lábio, a gente pega um pouco da gengiva, e isso pode causar machucados ali, pode causar traumas dentro da cavidade bucal que a gente precisa evitar. Por isso, a cabeça da escova bem pequena, eu sempre digo que a parte de trás da escova, a gente usa ela para afastar um pouco a língua, um pouco o lábio, para que a gente consiga enxergar onde a gente está escovando. Se a gente Uhum. não enxerga onde a gente está escovando, a gente muitas vezes está escovando regiões em que pode causar um machucado ali, pode causar um Uhum. trauma. Então, por isso é importante que a gente afaste essas regiões, que a gente tenha uma visualização disso, tanto para a gente que está escovando, como para passar isso para a criança também, para que a criança Uhum. consiga enxergar o que ela está fazendo. E ela enxergando, tendo essa visibilidade, ela consegue ter um melhor desenvolvimento nessa questão da escovação. Ótimo. Bom, e temos casos também, né, doutor, que a gente chega aqui para a gente, por exemplo, que meu filho não deixa o dentista fazer nada, né? Seja por um trauma, por uma primeira experiência que não foi tão boa, ou por algum outro motivo. O que que esses pais devem fazer? Quais são as opções que esses pais têm, né? Para que a gente consiga entregar um tratamento dentário, odontológico para essa criança que, né, se ela não deixa o dentista mexer, muito provavelmente ela tem mais dificuldade, inclusive, de higiene, e provavelmente ela é a que mais precisa. Exatamente. É um ciclo vicioso, né? Porque, primeiramente, é importante que a gente entenda que é o seguinte: os pais precisam levar as crianças para o consultório é, desde o nascimento das crianças. Porque para as crianças, o consultório, ele é um ambiente completamente novo das primeiras vezes Uhum. que a criança vai ao consultório. Então, ela precisa estar familiarizada com esse ambiente, ela precisa conhecer aquele lugar. Quando a criança vai num lugar que ela não conhece, ela tende a ficar mais retraída, ela tende a não ficar suscetível a novas experiências, porque é tudo novo para ela. Então, a gente precisa ir apresentando o consultório para essas crianças e também, junto com apresentando o consultório para essas crianças, apresentando a higienização que precisa ser feita em casa. Então, o principal a gente chama de condicionamento. É condicionar essa criança que ela seja, que ela esteja receptiva a receber um tratamento dentário, seja uma escovação, seja qualquer que seja o tratamento que essa criança precise. Porque quando a criança não tem essa parte de condicionamento, quando a criança já não está inserida na clínica que ela conhece, tanto profissional, quanto o ambiente, quanto o lugar, normalmente essa criança vai ter uma dificuldade para deixar com que a gente faça os tratamentos que ela precisa. E Uhum. aí a gente tem alguns mecanismos que podem e ajudam bastante, auxiliam bastante a gente a conseguir tratar essa criança. Porque muitas vezes o que acontece é que a criança chega no consultório como uma primeira consulta, tendo necessidades, muitas vezes, de dentes que estão com dor, de dentes em que a gente muitas vezes já precisa fazer um tratamento de canal. Então a gente tem vários aspectos que dificultam isso. E aí a Uhum. gente não tem um tempo necessário para que a criança consiga uma autonomia dentro do consultório, consiga por si só permitir com que a gente faça o tratamento. Porque todos os Uhum. tratamentos eu preciso que a criança ela permita, preciso da colaboração da criança. Quando é uma criança inserida no dia a dia do consultório, a tendência é que a gente precise de procedimentos mais tranquilos. Por exemplo, procedimentos preventivos,
uma profilaxia, aplicação de flúor, aplicação de selantes. Então, são procedimentos menos invasivos e a criança ela já conhece tudo, ela sabe como é que funciona no consultório e muitas das crianças que a gente faz esse tratamento, esse condicionamento, as crianças gostam bastante de ir no consultório, porque também é muito comum que as crianças tragam junto com elas uma experiência que é dos pais, né? Não é dela. Sim. Então, esse receio, muitas vezes esse medo que as pessoas têm, e as pessoas, de maneira geral, têm um receio e têm uma certa reserva com o consultório odontológico, conosco dentistas, porque os procedimentos que a gente faz, muitas vezes, eles são invasivos. E muitas vezes também a gente vai ter, durante o tratamento, alguns aspectos que não estão ligados diretamente à rotina da criança. Então, nós temos algumas máquinas que fazem barulho, nós temos alguns outros instrumentais que eles são pequenos, porque a cavidade bucal é pequena. Então, Uhum. isso a criança precisa aceitar bem para que a gente consiga tratar bem essa criança. Caso a criança não permita que seja feita, a gente tem vários tipos de sedações que a gente pode usar. A gente tem desde sedações com o óxido nitroso, que a gente diz que é o famoso cheirinho, né? Uhum. Esse óxido nitroso é muito bacana, porque ele auxilia bastante as crianças a terem tratamentos que são um pouco mais invasivos, com uma tranquilidade e um conforto muito legal, né? Até em casos mais avançados, mais complicados, mais complexos, em que a gente precisa ir para um ambiente hospitalar para conseguir tratar essa criança dentro do hospital. E Uhum. entre isso, a gente tem a possibilidade de usar alguns tipos de medicação tomados por via oral, tanto Uhum. para sedação, como também pode ter o auxílio de algum médico anestesista que vá ao consultório fazer uma anestesista pelo médica mesmo, no consultório, endovenosa, né? Uhum. E a gente pode ter alguns métodos que a gente pode usar em conjunto. Por exemplo, algum medicamento por via oral e o óxido nitroso também para auxiliar. Uhum. E isso tudo a gente consegue fazer com que o tratamento para a criança seja possível naquelas crianças em que a gente não consiga tratar ou que seja mais confortável quando o procedimento um pouco mais invasivo para algumas crianças. Pelo que você me falou, a gente tem diversas opções, né, para que a gente consiga alternativas para tratar a criança que, de um primeiro momento, ela é resistente ao tratamento, seja por uma, como você falou, seja por uma experiência trazida até pelos próprios pais, né, ou por uma outra experiência que ela teve que não foi tão agradável, que isso pode acontecer, né? Ou às vezes até, né, por um ambiente de clínica, né, que às vezes são crianças que vão muito para hospitais, né, já foram muitos, às vezes tem trauma do jaleco branco, né, e aí, no Exatamente. momento que não dá tempo, às vezes, de você fazer essa ambientação, esse condicionamento que você falou, então, e a gente precisa tratar essa criança, então nós temos alternativas, né, para que essa criança consiga passar por esse procedimento tão necessário quando não se dá tempo, quando não temos tempo de fazer toda essa ambientação que leva aí, né, semanas ou até alguns meses, né, doutor Paulo? Basicamente, Exatamente. eu pontuei aqui que a gente tem o cheirinho, né? Quando só o Uhum, cheirinho não dá conta, a gente pode usar o cheirinho com alguma medicação, né? Que faça com que uhum, essa criança, inclusive, eh, consiga cheirar o gás, né? Puxar o gás. exatamente. Além disso, nós temos a opção, às vezes, de um anestesista no próprio consultório, né? Então, essa, pelo que eu entendi, foi uma terceira opção, né? E talvez uma quarta Uhum, e talvez uma última opção é essa sedação hospitalar, essa anestesia geral, vamos falar assim, para que daí a gente consiga uhum, fazer o máximo de procedimentos necessários. Claro que a indicação ela depende muito do grau, né, da complexidade do tratamento, né, e do tempo necessário para a gente tratar daquela criança. Por exemplo,
se for um dente que ela precisa, talvez procedimentos no consultório, nem que seja uma associação do gás, do cheirinho com um remédio, ou com o anestesista aqui no consultório, né? Isso já é suficiente. Mas às vezes tem muitos focos, né, de doença, de bactéria, de doença da cárie, ou outros tipos de necessidades, até às vezes de cirurgias, de extrações. Talvez aí faça sentido esse atendimento no ambiente de hospital também, né? Faz sentido isso? Exatamente. É importante a gente dizer que todos esses tipos de sedação, eles são super tranquilos, assim, tanto para a criança Sim. quanto para o pai, e eles visam exatamente esse conforto e essa tranquilidade para a criança, e que a Uhum. gente permita fazer. Então, eles são super seguros, Uhum. e a gente faz isso rotineiramente no consultório, Sim. e muitas vezes os pais têm uma ideia um pouco equivocada dessa sedação, porque Uhum. por desconhecimento, né, acham que essa sedação é ela pode ser prejudicial, assim, Uhum. que muitas vezes, eu já escutei muitos pais dizendo assim: "Ah, você vai dar um remédio ou você vai usar aquele cheirinho, eh, meu filho vai dormir, meu Deus, já pensou se ele nunca mais acorda?". Não é bem assim, né. As sedações que a gente faz no consultório são sedações conscientes. Então, assim, Uhum. a criança pode, porventura, tirar um cochilinho ali, mas a gente vai Uhum. chamar ela pelo nome, a gente vai tocar nela, ela vai responder, ela vai Sim. estar sempre responsiva ali na cadeira Sim. odontológica. E são poucas as crianças que dormem de fato. A Sim. maioria das crianças fica acordada durante todo o tratamento. A maioria Uhum. das crianças elas ficam respondendo, a gente conversa com elas, né? Uhum. Então é super tranquilo nesse sentido. E por um outro lado, é uma situação um pouco que pode até frustrar alguns pais, porque alguns têm a ideia assim: ah, não, meu filho vai dormir lá e o dentista vai conseguir fazer tudo. Não é bem assim também. A gente, mesmo com essas sedações, por serem sedações conscientes, em que o paciente fica ali acordado, muitas vezes durante todo o procedimento, muitas vezes a gente não. A gente precisa da colaboração desse paciente e muitas vezes é, a gente precisa, de fato, que o paciente colabore e que a gente consiga, para que a gente consiga realizar esses procedimentos, né? Sim. Então, não é algo em que, tanto para um lado quanto para o outro, né? É super seguro, mas ele tem as limitações dele. E essas limitações que a gente precisa deixar bem claro para os pais ao longo desse tratamento. Porque, por exemplo, para a sedação com óxido nitroso, que muitas vezes os pais procuram, eu preciso que o paciente deite na cadeira, que fique com a máscara e que fique respirando bem, que seja um paciente que consiga respirar bem, por uns 5, às vezes 10 minutos, para que a gente consiga ter um efeito dessa Uhum. medicação, né? Desse cheirinho. Então, por Uhum. isso que a gente precisa dessa colaboração, tanto para começar quanto ao longo do tratamento, né? Porque Uhum. muitas vezes a criança fica acordada, ela vai ficar responsiva, a gente vai conversar com ela. Então, é bom a gente deixar isso bem claro para os pais também, né? Sim, que é super seguro e controlado isso já há muitas décadas já, né? Existe esse controle, né? Essa segurança e tudo que isso deixa a gente também muito à vontade para oferecer e os pais seguros para, né? Para aceitar, né? Doutor Paulo, muito obrigado. Exatamente. Obrigado pela aula, né? Acho que a gente trabalhou aqui temas importantes, assim, né? Que aproximam as pessoas da odontopediatria, principalmente os pais, né, da odontopediatria, e que acho que você deixou claro e muito, acho que você esclareceu muito de que a odontopediatria não é só tratamentos de cárie, por exemplo, né? E só limpezas, e só, né? Você falou de desenvolvimento do corpo, de desenvolvimento da respiração, você falou de desenvolvimento da postura, né? Todo esse desenvolvimento dos músculos da face e quanto esse sistema, esse conjunto dos primeiros dentes, né, na infância são fundamentais para que a gente tenha um adulto saudável, né? Que esse é o grande objetivo, né, de um bom crescimento e desenvolvimento para que os nossos filhos sejam adultos
saudáveis do ponto de vista físico, mental, emocional, e como a odontopediatria ela é um pilar, né, nessa construção desse indivíduo, né, que, né, a gente obviamente é nosso futuro, né, e que quanto mais saúde, mais capacidade o indivíduo tem, né, mais sucesso, mais alegria e mais resultados a gente vai ter na vida dele, no ambiente familiar que ele vai ter constituído e, consequentemente, num contexto coletivo, né? Eu queria que você fizesse suas considerações finais. Eu já te agradeço aqui por essa aula, por toda essa paciência. Eu perguntei mais do que eu tinha planejado, porque a conversa vai se desenrolando, né? E passo a palavra para você. Ah, não, eu que agradeço a oportunidade da gente estar conversando aqui. Para mim é sempre um prazer falar sobre isso. E a gente fala sobre essas perguntas mais frequentes, dá algumas respostas, mas assim, a gente pode aprofundar cada assunto desse ainda bastante, né? Então, quando surgirem algumas dúvidas que os pacientes têm ao longo de todo um tratamento, ou as pessoas que estão assistindo, se quiserem saber especificamente mais sobre algum desses aspectos ou outros aspectos também, é interessante para a gente conversar mais e destrinchar melhor esses aspectos mais específicos que surgem dúvidas também, né? Então, Uhum, muitas vezes essa é uma conversa que a gente teve e que cada consulta a gente tem novas orientações para dar para os pais, para dar para as crianças, porque assim como a gente precisa orientar aquela criança e precisa ensinar tanto para ela quanto para os pais essa maneira para a gente manter a saúde, a gente vai adquirindo conhecimentos e vai mostrando isso na prática como é que funciona, né? Então é muito bacana, eu que agradeço o convite e espero participar de muitas dessas conversas, desses papos, para que a gente consiga ter esse diálogo mais próximo junto com os pais também, né? E eu que agradeço. Muito obrigado. muito obrigado a você. Então, já fica o convite aqui para uma próxima conversa. E eu vou deixar aqui, eu vou pedir para deixarem aqui o teu Instagram, tua rede social, porque para que, né, todas as pessoas tenham essa oportunidade de ver e de experimentar aí como que é a tua rotina, né, de perceber e de participar dessa tua rotina, né, como odontopediatra. Acho que, né, as pessoas vão gostar. E também outra oportunidade de te mandarem perguntas também, né? Então, eu já estou abrindo a tua rede social aqui para as pessoas que tiverem dúvidas aí, para se aproximar, né, da Exatamente. odontologia e da odontopediatria, né, nesse caso. Muito obrigado. Então, até uma próxima conversa e fico a todos Obrigado. aqui, nós ficamos todos aqui à disposição, né, para dúvidas. Como eu repito, que qualquer dúvida seja colocado aí na rede social da @Spazio Rocha Odontologia, e também vou disponibilizar aqui do ladinho, como vocês estão vendo aqui, a rede social do Dr. Paulo, e aproveitem aí essas duas brechas aí, né, para a gente cuidar mais das nossas crianças, que cuidar das nossas crianças é cuidar do futuro, né? Não só das nossas famílias, como do futuro do nosso país. Muito obrigado, doutor Paulo. Até a próxima e um grande Obrigado. abraço. Um abraço. Até Tchau, mais. tchau.